Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Azeredo, faço parte desse projeto junto com a Milene e hoje nós vamos falar sobre um caso clínico muito comum quem faz reabilitação ou quem chega e vê um paciente com alguma necessidade estética grande. E daí no final eu acho que vocês vão conseguir observar muito bem uma nova maneira que vocês podem utilizar um recurso, uma solução para os pacientes de vocês, que vocês vão conseguir resolver muitos e muitos casos no seu dia a dia. E realmente você vai perceber com o tempo que essa técnica mudou. Então essa paciente, ela foi feito o tratamento dela há um ano atrás, num curso presencial aqui em Curitiba. Ela veio aqui numas 3 ou 4 consultas, uma consulta de avaliação e para poder passar a ideia do tratamento para ela, o que seria. Na segunda consulta, ela já aceitando ser paciente do curso, a gente fez as fotos e a moldagem para o enceramento diagnóstico. Na terceira consulta, a gente fez o primeiro ensaio com a resina bisacrílica, o mocap. Dali fizemos algumas fotos e fizemos algumas sugestões. Sugestões não, porque a gente não sugere. Quem determina o tratamento é a gente, então a gente pediu as mudanças para o laboratório. Fizemos uma segunda prova, essa foi a quarta e última consulta dela aqui no consultório. Depois a gente foi direto para o curso, onde a gente fez todo o caso dela em apenas uma consulta. Ou seja, a gente realizou a reabilitação total dessa paciente em apenas uma consulta. E tudo isso foi possível por quê? Por causa da técnica, né? Então é uma técnica que realmente possibilita isso. E todo o tratamento dela foi feito sem o uso de anestesia e com um pequeno desgaste de uma resina que ela já tinha, entendeu? Então a gente não precisou usar broca no dente. A gente usou broca para remover uma faceta de resina que ela não era nem uma faceta, era um fechamento de diastema que ela tinha nos seus 2 incisivos laterais superiores, que eram dentes, não chegava a ser um conoide, mas ele não tinha uma largura adequada ao espaço, e daí foi assim que ela terminou a ortodontia dela, a última ortodontia foi feito nela. Então a gente só fez a remoção dessa resina e não foi a única utilização de broca com qualquer objetivo de desgaste, né? Então foi um tratamento extremamente não invasivo e que vocês vão ver mais para frente que obteve um excelente resultado estético. Vamos contar um pouquinho então a história dessa paciente. Ela na verdade era amiga de uma colega dentista e ex-aluna, e ela estava querendo já há um tempo fazer uma mudança do seu sorriso, porém ela não estava satisfeita com os tratamentos que ela tinha feito até o momento. Ela tinha feito 2 tratamentos ortodônticos. Essa situação que você encontra foi do último tratamento, foi que ela terminou há menos de um ano antes de eu encontrar ela. E ela tinha uma queixa muito grande do aspecto do sorriso dela, da questão dos dentes superiores, e o fato dos dentes inferiores delas não aparecerem. Inicialmente, apesar de não ter sido sugerido pelos ortodontistas, inicialmente o caso dela seria um caso para ortognática, mas ela tinha já uma ideia dessa necessidade cirúrgica por causa dessa colega que indicou ela, que também já é uma reabilitadora, porém ela, depois da ortodontia, ela já não queria fazer mais nenhum tipo de tratamento, ela queria fazer uma solução que para ela fosse já definitiva. Ela já não queria mais passar por ortodontia, ela não pensava em passar por nenhum procedimento cirúrgico, então ela queria um tratamento restaurador, ou seja, tratamento com restaurações para poder fazer esse tratamento. Porém, ela tinha medo de fazer um tratamento com cerâmicas. Por quê? Por causa de ser, independente da técnica que utilize, por mais que o seu preparo seja mínimo no esmalte, ele é invasivo. E nesse momento que ele é invasivo, ele é irreversível. Então ela tinha medo, até por causa do histórico dela, de outros tratamentos que não foram solucionados com sucesso,
de realizar um tratamento que fosse definitivo e que não tivesse nenhuma capacidade de reversibilidade e o risco que ela tiver, que ela sentia de chegar numa situação onde ela não ficasse satisfeita, como ela já não estava. Tá? Então, a solução para esse tipo de paciente é o TRI, é fazer essa técnica de restauração, tá? Com resina composta. Então, a ideia foi o quê? O que foi sugerido? Reabilitar ela com resina composta. É claro que ela tem alguma deficiência, que o ideal fosse cirúrgico para a gente devolver, mas dentro de um planejamento bem adequado, a gente vai mostrar que a gente consegue melhorar isso, a gente consegue compensar isso. E, por um outro lado, há problemas que mesmo a cirurgia não conseguiria resolver. E a gente vai ver depois na solução final que a única maneira de resolver isso foi com a nossa técnica restauradora, com a nossa opção restauradora. Então a gente vai visualizar esse caso bem detalhado, tá? A discussão do plano de tratamento, o porquê que a gente fez cada passo, o porquê que a gente definiu os dentes dessa maneira e o nosso resultado final, tá? Toda também a questão sobre a discussão do mockup, do ensaio, como é que ficou, o que a gente propôs de mudança, a questão do aumento da DVO, então a gente vai começar a discutir isso, tá? Então vamos lá. Se a gente olhar essa sequência de fotos, tá? Essa é uma sequência de fotos que a gente faz para as nossas reabilitações. Eu já comentei anteriormente, mas não podemos deixar nunca de comentar que esse é um protocolo de foto que eu e a Milene, a gente faz desde 2006, até 2004, 2005, mas eu gosto de falar 2006. É um protocolo que ele foi sendo alterado algumas vezes, né, acrescentando uma ou outra foto, mas basicamente é um protocolo que a gente faz para todos os pacientes, independente da nossa ideia ser reabilitar poucos dentes ou mais dentes. Por que isso? Porque até avaliar realmente todos os aspectos, a gente não consegue ter exatidão, a gente pode ter uma noção, mas não é exatidão de qual seria o envolvimento ideal do tratamento para esse paciente. Tá? Então a gente vai observar, vai fazer esse protocolo para que a gente possa observar o nosso paciente em todos os aspectos, para que a gente possa ver tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que pode nos mostrar o que a gente pode melhorar nesse paciente. Então a gente quer ver, por exemplo, na primeira foto, que a gente tem o sulco no canto dos lábios um pouco mais profundo que deveria ser. A gente nota também a parte inferior do rosto com uma largura maior, mostrando já começando a ter sinais ali que essa paciente não tem uma DVO adequada para ela, o que já indica uma recuperação. Quando a paciente bota uma boca ali mais ou menos em repouso, ela acabou forçando um pouquinho mais a boca que deveria, mas aí a gente já começa a ver a queixa dela, os dentes inferiores não aparecem. E a gente nota que aquela falta de volume que a gente observava na primeira foto, ela piora. Então na primeira foto a gente nota uma falta de volume no lábio, uma falta de suporte no lábio superior e inferior. E isso acaba piorando na hora que ela entra em repouso, porque o lábio acaba entrando para dentro da boca pela falta do suporte. A gente acaba vendo até mais língua do que a gente deveria, né? Porque está faltando dente. Quando ela começa a sorrir, fica bem evidente essa deficiência inferior. E o sorriso mais amplo mostra ainda que ela mostra mais os dentes posteriores do que os dentes da frente nos dentes inferiores, né? Mostra também uma certa assimetria superior, mas quando a gente olha em abre-boca, a gente começa nessa distância, a gente percebe que essa paciente tem até que bastante dente. Vamos tentar enxergar então um pouco mais de perto em outro ângulo essa paciente. Então, olhando numa situação de 45 graus, a gente consegue ver bem direitinho essa deficiência de suporte nessa região perioral da paciente. Fazendo o sorriso, a gente consegue ver bem direitinho essa falta de apoio. É muito evidente que esse lábio inferior, o superior está faltando volume, mas o inferior a gente vê que falta volume e comprimento. Esse lábio não tem suporte qualquer, está faltando muito dente aí. Tá? Olhando de perfil,
a gente nota esse queixo um pouco mais pronunciado, né? E isso também tem duas questões. Tem uma questão esquelética dela, e até por isso que uma cirurgia ortognática acabava sendo indicada. E eu vou falar para vocês que no final, o que mudou no planejamento ortognático dessa paciente. A nossa cirurgiã bucomaxilo, ela tinha uma ideia de tratamento inicialmente para o paciente. Na hora que a gente terminou a reabilitação, ela falou que só faria uma pequena intervenção e vocês vão ver, e eu vou comentar isso mais tarde. Mas a gente percebe, mas também, fora essa questão esquelética, a gente também tem uma questão aí de DVO. Como esse terço inferior está diminuído, há uma pequena projeção também dessa mandíbula para frente, causando um pouco mais ainda essa discrepância. Então isso são coisas que a gente já começa a observar, que a gente já pode ir anotando na ficha. Na verdade a gente não percebe isso nas fotos. A gente já começa a anotar isso quando o paciente está na nossa cadeira e você está preenchendo a anamnese, ou você está conversando com ele sobre a anamnese que ele preencheu. Você pode ir observando isso e já fazendo anotações, porque isso já vai mostrar, já vai indicar o caminho que você vai ter que tomar, tá? E que nem nas outras fotos, na hora que ela começa a sorrir, fica muito mais evidente a necessidade da gente fazer essas recuperações que a gente citou até agora. Olhando mais de perto agora, tendo uma visão um pouco mais concentrada para a gente poder enxergar as deficiências. Na foto de rosto, o dente superior acaba aparecendo nesse repouso, aqui não aparece por dois motivos. Primeiro, lá na primeira foto ela forçou um pouco, e aqui na segunda foto, às vezes por uma questão de ângulo, acaba sumindo um pouquinho. Então, assim, é importante saber que não aparece, mas a gente tem que ter uma ponderação na hora de considerar isso. O que a gente consegue observar aqui muito bem é a falta de volume do lábio superior, devido à falta do suporte do dente, tá? Então fica evidente na foto do paciente sério, e principalmente nessa foto aí com a boca entreaberta, e a falta de exposição de dente inferior, que deveria estar expondo, e até expondo uma certa quantidade pela idade da paciente, apesar de jovem ainda, mas ela deveria estar mostrando bem os dentes inferiores, além dos superiores, estarem mostrando mais. Tá? No sorriso a gente nota aquela desarmonia, falta de simetria. Os laterais a gente vê como eles estão largos por causa do fechamento de diastema que foi feito, que nem eu comentei antes. Tá? O canino também acabou ficando um pouco mais, o 13, né, um pouco mais volumoso a princípio do que os outros, mas é aí que está a grande pegada. Tá? Porque esse 13 fora de posição, será que é ele que está fora de posição ou será que é os outros que estão fora de posição? Normalmente esse é um assunto que a Milene gosta de falar e ela fala muito bem sobre isso. Em outra alternativa ela vai fazer, claro, um vídeo mostrando isso de uma maneira bem bacana para vocês. Mas a gente tem algumas situações, às vezes, que a gente fica batido. A gente olha esses centrais e a gente já nota assim, não, esse central só dá uma melhorada nele, se a gente botar aqui só um pouquinho de volume e aumentar, e depois a gente joga esses caninos para trás, mas espera aí, será que esse canino não está melhor do que o central posicionado? Né? Será que o comprimento do 23 não está melhor, não está mais adequado, de acordo com a curvatura que esse lábio faz com o sorriso? Né? Será que o volume desse 13 não está mais adequado do que todos os outros dentes? Então essas são considerações que a gente tem que fazer. A gente não pode, quando a gente vai fazer um planejamento reabilitador, ficar sempre batido na coisa mais óbvia. A gente tem que sempre, que nem a Milene gosta, a gente tem que ir ao além. A gente sempre tem que pensar no a mais. E depois a gente vai vindo gradativamente até chegar no ponto ideal. Mas se você se limitar àquilo que você acha que seria o mais comum, o mais comum, não o ideal, mas o mais comum do paciente, você pode acabar fazendo um tratamento meio que banal para ele. Banal por quê? Porque qualquer um chegaria e faria algo semelhante, aonde que você não consegue realmente dar ao seu paciente aquilo que você precisa. Entendeu? O meu avô gostava de falar, compreendeu? Compreendeu? Tá? Outra coisa que a gente vê ali, a questão do corredor bucal. Claro que tem um pouco de sombra por conta do meu estilo, o tipo do flash que eu acabei utilizando, ele estava um pouco mais lateralizado aqui, ele poderia estar um pouco mais de frente, mostrando um pouco de dente a mais,
mas essa paciente também precisa fazer um fechamento desse corredor bucal, ou seja, ampliar um pouco o volume desses dentes posteriores para poder diminuir essa sombra negra entre dente e comissura, tá? As mesmas coisas a gente vai avaliando aqui nessa foto e de acordo com que ela vai sorrindo, abrindo a boca, sempre a parte inferior vai chamando mais atenção no quanto a gente tem que intervir. Tá? Mesma coisa. E essa foto mostra, né? Olhando a foto aqui, ó, mostrando o lado esquerdo da paciente, que ficou um pouquinho melhor para poder ver isso. Olha como esse lábio está pedindo dente. Olha como essa língua está indo além do que ela deveria. O lábio inferior pedindo dente, óbvio, né? Olha como a incisal do teu central superior está pedindo para ir mais além para poder tentar encostar nesse lábio. Isso que o lábio está na posição errada. Se esse lábio tivesse certo, essa posição seria mais deficiente ainda. Então é isso que a gente tem que observar. A grande questão, é por isso que eu estava comentando de harmonização orofacial, é que as pessoas, hoje em dia, na odontologia, elas vão para essas deficiências como fossem questões externas do paciente. E as pessoas esquecem que quem posiciona a musculatura é o osso e o dente. Se você não tem o dente suportando ou o osso suportando, esse lábio, esse músculo não vai estar no lugar. Agora, osso muitas vezes não tem como resolver, a não ser com enxertos e tal, em situações específicas ali. E isso traz uma solução muito boa e importante que também tem que ser avaliada. Mas no nosso caso ali, principalmente, que a gente está falando bem especificamente agora do dente, trabalhando no dente, a gente consegue mudar muito essa questão da harmonização facial do paciente. Portanto, uma coisa que eu sempre falo, não é que eu sou contra a harmonização. Eu sou contra o momento em que ela é realizada. Tá? Primeiro, a gente às vezes acaba enxergando muitos pacientes que não têm qualquer tipo de saúde bucal fazendo esse tipo de procedimento, enquanto ele deveria estar cuidando sim primeiro da sua saúde bucal, para depois poder realizar problemas estéticos. Tá? Um exemplo, nenhum cirurgião plástico vai lá e vai aumentar o seio de uma mulher se ela não tiver com o coração em dia, por exemplo. Tá? Então primeiro você trata da saúde, depois a gente vai para os outros procedimentos. Tá bom? Agora, outra situação é que se você não corrige aquilo que deveria estar apoiando esse lábio, essa musculatura, você acaba às vezes preenchendo mais do que você deveria no teu paciente. E caso você tenha um paciente com essas deficiências igual que você fez, que você está vendo, mas que anda fazendo procedimentos estéticos faciais ali para poder compensar essas deficiências, você vai ter dificuldade de avaliar esse teu paciente. Porque quem vai te ajudar a definir forma, volume, tamanho, comprimento, posição da borda incisal dos dentes superiores, posição da borda incisal dos dentes inferiores, tudo isso é a musculatura do seu paciente. E se ela for alterada por preenchimentos, fios e tudo mais e outras coisas parecidas, você vai acabar sendo enganado na hora da sua avaliação. Você pode, às vezes, ou acabar colocando mais dente do que precisa, ou muitas vezes colocando, que é o que acontece, colocando menos dente que você precisa na reabilitação. Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Você tem que prestar atenção em pacientes que vão passar para um tratamento reabilitador. Tá? E essa foto sempre é muito bacana. O único problema dessa foto é que eu sempre esqueço de fazer a final dela. Eu fico muito pé da vida quando eu percebo que eu tenho a foto inicial e não tenho a foto final dela nesse ângulo. E essa foto é muito bacana porque mostra exatamente essa deficiência de volume em relação ao lábio inferior, né? Como essas bordas incisal deveria estar bem mais projetada para frente para poder conseguir suportar esse lábio e dar uma estética mais adequada para o paciente. Eu estou falando muito de estética por quê? Porque é baseado nisso que a gente vai avaliar a posição ideal dos dentes. E depois a questão do engrenamento dele a gente vai conseguir, a gente vai pensar na função e vai dar a função correta.
dando os guias oclusais para fazer os movimentos excêntricos e tudo mais, tá? Agora, aqui está o grande problema, tá? Porque a gente olha isso aqui, ó, e a gente vê um monte de necessidade de reabilitação. E de repente essa paciente abre a boca e o que a gente vê? A gente vê nenhum padrão de desgaste. A gente vê dentes compridos, por exemplo, o incisivo central superior tem 11 ou 12 milímetros, agora me deu um branco, é 11 ou 12 milímetros. O incisivo central inferior, eu estou falando do 41, e não ali do 31 que tem uma recessãozinha, não, 41. Ele tem 9 milímetros de comprimento. Se você for ver essas medidas, 12 para o superior e 9 para o inferior, são medidas padrões de dente normal para um adulto, tá? Então, seria um tamanho de dente que muita gente usa na hora de reabilitar um paciente com dente desgastado. Ele procura essas medidas como referência para poder reabilitar o paciente. Não é todo mundo que usa essa técnica que eu, a Milene, a gente preconiza, de utilizar a própria musculatura do paciente e o lábio para poder definir. Tem gente que gosta de definir os dentes do paciente por médias que foram publicadas em artigos científicos. E se você é uma pessoa que usa nessa, chega aqui, o que você vai fazer para essa paciente? Porque esse dente já tem 9 milímetros. O canino tem ponta, né? Os superiores também, por palatina vocês vão ver, oclusal também vocês vão ver, não tem qualquer tipo de desgaste. E aí? Tá? Você nota essas recessões aqui com necessidade cirúrgica até do paciente de recobrimento, só que essas recessões foram problemas que aconteceram antes. Vocês vão ver que hoje o paciente não tem interferência mais. Apesar dessa arcada não ter ficado melhor alinhada, esse paciente não tem interferência. Mas, voltando ao assunto, vocês podem perceber o quê? Que fica uma coisa meio confusa com tudo aquilo que a gente já aprendeu e a gente vê no nosso dia a dia. Como é que a gente vai recuperar, aumentar a DVO? Né? Por isso que a gente fala que a gente não aumenta, por isso que a gente fala que a gente recupera. Essa paciente ela não tem que aumentar nenhuma DVO, ela tem que recuperar uma DVO que ela deveria ter. Ela existe uma deficiência óssea. Essa deficiência óssea fez esses dentes inferiores dela, apesar de não ter nenhum desgaste, elas não estarem numa posição ideal. E aí entra uma palavra-chave quando a gente vai reabilitar. Quando a gente vai reabilitar, a gente não tem que dar forma, aumentar volume, não sei o que do dente, não é isso que a gente faz. O que a gente procura é a posição espacial ideal do dente. Posição espacial ideal do dente. Quando a gente fala em posição espacial ideal do dente, significa o quê? Que a gente tem que ver onde é como se fosse uma dentadura. Esquece que esse dente tem raiz e está preso num osso, numa gengiva. Pensa só na coroa e pensa isso como se fosse uma dentadura. Aonde que eu coloco essa coroa? É isso que você tem que ver. Porque se você fosse montar uma dentadura, você não ia botar essa coroa aí, porque senão ia ficar deficiente. Você tem que fazer essa coroa mostrando a incisal quando o paciente está em repouso. É isso que você tem que buscar. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. E daí tem aquela pergunta, é só paciente que tem desgaste que precisa recuperar a DVO? Não. Existem diversas situações onde o paciente precisa recuperar a DVO, porque não é só o desgaste que destrói a nossa boca. A gente também tem problemas de crescimento, tratamento, problemas de fratura, de perda de dente, tratamentos que a gente fez que foram inadequados e daí acabou criando deficiências. Mas principalmente acontece muito por conta de crescimento. Né? Infelizmente, não é porque você nasceu e nunca fez nada na sua boca que seus dentes são ideais. Bem pelo contrário. Você tem várias coisas que podem acontecer no teu desenvolvimento, tá? No seu crescimento, que vão interferir na questão de posição do teu dente. E existem situações genéticas que podem interferir no tamanho da sua arcada, no tamanho dos seus dentes, e nem sempre eles têm o mesmo tamanho, ou o tamanho adequado. Quantas vezes você já viu um paciente grande com os dentes tudo pequenininho, com microdontia?
numa arcada grande, mas com os dentes tudo espaçados. Ou você vê uma paciente pequenininha com os dentão grandão, tá? Nem sempre você tem essas alterações com necessidade de intervenção só por uma questão de desgaste. Às vezes você tem outros motivos, e a gente muitas vezes tem os motivos, e esse que é a questão, são motivos que a gente não enxerga. São deficiências que os pacientes têm, que os pacientes nem sabem que tem, até porque muitos dentistas não veem. Lembra, tem aquele vídeo que a Milene fala da situação sobre os tipos de paciente que tem, do iceberg dividido em 3 etapas? Então, esse tipo de paciente com necessidade de recuperar a DVO está numa base muito larga desse iceberg, porque porque ninguém tem noção de que esse paciente precisa, mas você tem que saber. E daí você vai mostrar para ele a necessidade, e você vai mostrar para ele como você pode recuperar e o que isso vai te trazer de benefício para a saúde dele e para a estética dele. Então, que nem eu falei, a paciente, olha o guia onde ela tem ali animal a necessidade de intervenção, que até o 45 está um pouquinho mais instruído do que os outros, mas olha que durante o final do movimento, e é claro, o final do movimento não indica que não tem interferência, mas durante o movimento eu te garanto que não havia interferência naquele premolar. Isso são lesões que vêm de antes da última ortodontia que essa paciente fez. Então, ela tem do lado esquerdo, ela não tem um afastamento tão grande da área dos centrais, mas não toca. Tá? A paciente não tem bruxismo, não tem apartamento, não tem dor, ela não tem nada. Nada, 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 nada. Tá? Aqui a gente vê um pouco mais de detalhe, então a gente já pode ir observando aí melhor o que a gente pode melhorar. E aqui a gente nota, na parte superior ela tem algumas resinas, tá? Algumas restaurações, não é nenhuma restauração muito extensa, e a gente pode notar principalmente que essa paciente tem uma boa condição de saúde gengival. E a mesma coisa nos dentes de baixo. A única questão dos dentes de baixo, ela tem 2 restaurações, os 2 primeiros molares, que aliás é muito comum em pacientes da nossa idade, com uma restauração maior mas em geral, e com necessidade de troca já, até esses 2 dentes, mas em geral ela tem uma saúde bucal muito bacana, e a gente pode ver aí no raio-x, bem direitinho, o 36 e 46 com uma restauração que a gente realmente precisa trocar, no 27 uma restauração meio profunda, mas aquilo ali é uma base, o dente não tem qualquer tipo de alteração pulpar, né? Parece que no 16 tem uma cárie proximal, mas a gente observando outro raio-x ali, ela não tem. E a gente também percebe ali nos laterais ali a resina. Então a gente vê que essa paciente tem uma boa situação, né, bucal. E uma coisa interessante, claro, tem um pouco de distorção do raio-x, mas olha a base óssea dela como é muito baixa, né? Muito baixa. Tem aí um encurtamento aí, mas ela tem um osso, uma deficiência óssea na parte inferior muito importante, muito interessante. Fizemos as fotos, fizemos a moldagem e fizemos o registro, óbvio, em relação cêntrica, tá? Você não vai propor, se você vai reabilitar um paciente, e quando a gente fala em reabilitar, isso é um conceito que muita pessoa erra, porque você pode até fazer a boca inteira do seu paciente, mas isso não significa que você reabilitou ela. Para reabilitar, você tem que devolver forma, devolver oclusão, devolver função, devolver biologia. Se você não devolve tudo, você não reabilitou, você apenas tapou buraco. Tá? Você pode muito bem, num caso de 4, 6 elementos, realmente reabilitar um paciente e uma pessoa que fez uma boca inteira e não reabilitou nada. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em reabilitação. Tá bom? Aqui no arco facial, essa foto é fundamental, é uma foto onde a gente mostra a discrepância entre o arco facial, que deveria ser paralelo à linha bipupilar, mas a gente nota que existe uma discrepância, e essa discrepância é importante, por quê? Porque o laboratório tem que compensar isso. Como assim? Não estou entendendo, deixa eu explicar melhor. Se você está notando que tem uma certa inclinação em referente à linha bipupilar ali, essa não é uma inclinação do plano oclusal, porque o garfo ele vai posicionar de maneiras diferentes. E você sempre tenta posicionar ele de uma maneira com força igual
para poder o garfo ficar plano. Se o modelo é inclinado, ele vai ficar inclinado em cima daquela massa ali, no caso ali é um zeta-labo, tá? Mas o arco, como ele está torto, na hora que eu botar, ele está 0,7 virado assim, né? Então na hora que eu chegar e colocar ele no meu articulador para montar, ele vai fazer isso aqui, ó. Na hora que ele fizer isso aqui, a minha arcada, que deveria ser assim, ela vai fazer assim também. Então essa arcada vai criar uma inclinação de plano oclusal falsa, tá? E isso acontece muito, porque nem sempre o plano formado pelo ouvido do paciente, pelo auricular, bate com o plano pupilar. E daí o que vai acontecer? Você vai falar para o laboratório, ó, eu quero que você faça tudo paralelo, não sei o que, chega lá, você bota na boca, tá torto. Aí você acha que montou errado, não sei o que, não é nada disso, não. Houve uma discrepância, provavelmente entre arco e às vezes face, e isso tem que ser compensado para poder vir a montar, depois de inserar para o laboratório compensar isso na hora de inserar e inserar da maneira correta. Ok? Então vamos lá. Então assim, como que aqui funciona? Quando eu falo aqui, aqui no meu consultório, no consultório da Milene, nos nossos cursos, o que a gente ensina para o nosso paciente? Quem planeja é o dentista, não é o técnico. O técnico executa o que nós enxergamos. A mão dele faz o que a gente pede e não o contrário, tá? Então a gente trabalha também com sistema de planejamento em computador, desenhando os dentes no dente, desde 2000, eu aprendi com a Milene em 2004 e faço desde 2005, tá? Com isso com ela faz ainda um pouquinho antes, tá? Então aí a gente já tem pelo menos 15 anos fazendo esse tipo de protocolo. A gente já fez no PowerPoint, a gente fez num outro programa parecido, hoje a gente faz realmente no Keynote porque é muito mais fácil e prático. E daí, baseado em todas aquelas avaliações, e até, apesar de não ter nenhuma foto aqui, mas alguns testes e ensaios que a gente fez com resina direto na boca, a gente determinou qual seria o tamanho ideal dos nossos dentes e a gente desenhou na parte superior qual seria o arco ideal para poder acompanhar o lábio do paciente. Então a gente já começa a ver ali qual seria o comprimento dos dois incisivos centrais, o que a gente tem que melhorar no lateral, no canino, etc. As larguras, que seria o ideal, tudo isso a gente já vai definindo e daí a gente vai passando para o laboratório. Depois a gente também coloca as medidas para o técnico, para ele saber o que tem que melhorar. Mas olha, nessa sugestão, olha como a gente vai melhorando a harmonia do nosso paciente, tá? E tá entendendo por que aquela inclinação é importante? Olha como o dente 23, ele é um pouco mais baixo do que o 13. Se isso inclina e você abaixa um pouquinho na montagem o 13, na hora que vai inserar, não vai compensar tudo e chegou na boca vai continuar torto. Então esses são os cuidados que a gente tem que tomar, beleza? Então a gente olha aqui a gente vê o modelo, o ideal seria que os dois modelos tivessem sido montados no articulador, isso na verdade é um protocolo nosso, houve um erro aqui na hora do pedido, por isso que acabou não tendo o modelo original montado no articulador. E o que você vê ali? Você vê nos modelos originais de cima, e no modelo original a marcação que você vê nos dois caninos superiores e nos dois laterais é onde o laboratório sugeriu fazer um pequeno desgaste para poder conseguir encaixar o enceramento correto, tá? O laboratório não pode fazer isso a não ser que você autorize. Então, no caso, eu autorizei o laboratório a fazer esse tipo de procedimento. Ó, você vai chegar para o laboratório e falar, ó, eu quero só aditivo. Não pode desgastar por enquanto o modelo, senão eu não consigo provar. Você fala isso, o laboratório não desgasta. Ou vocês falam para ele, ó, pode desgastar. E se o laboratório desgastar, ele tem que te indicar onde desgastou. Ele não precisa fazer guia de desgaste para você também. Por quê? Não precisa fazer guia de desgaste. Desculpa, ele tem que mostrar no modelo original, aonde não houve nenhum desgaste, marcado onde que ele desgastou. Porque o que você faz? Você faz o enceramento da boca desse paciente, faz um guia do enceramento desse paciente, e com esse guia você pode levar primeiro no próprio modelo original para poder ver aonde que está sobrando o dente, que você pode ajustar, e você precisa ajustar, e depois você coloca na boca e vai ajustando até esse guia que encaixa, que foi feito no enceramento, encaixa com sobras na boca sem problema nenhum.
tá? Então a gente já percebe aqui também, ó, outras vistas desse nosso enceramento. Então o objetivo desse enceramento foi devolver a forma, não é devolver forma, porque forma ela não perdeu, é realmente aumentar e adequar a necessidade do paciente. E você pode já observar ali, ó, o tamanho que ficou esse incisivo inferior, tá? E aqui o modelo articulado. Mas nota que o overbite não parece tão grande assim quando você compara, quando você só vê o dente sozinho, tá? Então aqui os modelos já articulados, ok? E aqui nessa foto você pode observar que a gente não insera os segundos molares. Por que a gente não insera os segundos molares? Significa que eu não vou fazer segundo molar? Não. Quer dizer, depende. Existem situações que realmente a gente não faz segundo molar, depende muito do espaço que fica, tá? Mas o motivo principal de não fazer o segundo molar é que eu preciso de um dente que seja de referência para eu poder estabilizar o meu guia e saber que ele está na posição correta. Porque se eu tenho todos os modelos encerados, o meu guia para poder provar o enceramento, fazer o mockup, ou o guia de desgaste, ou o guia mesmo da resina que a gente vai pressionar ou injetar contra os dentes, ele não vai acabar, ele vai acabar não ficando tão estável. Então esse dente ajuda a estabilidade. Também a gente pode mostrar numa outra situação que os dentes posteriores a gente faz muitas vezes com isolamento absoluto. Então eu preciso desse dente e siso não conta, tá? Terceiro molar não conta para isso. A gente conta a gente deixa o segundo molar livre para justamente botar o grampo, poder servir de ancoragem e não atrapalhar. Depois você faz segundo molar à mão, ou com uma resina indireta, ou já faz cerâmica, aí é outra história, tá bom? Então aqui o nosso modelo, e daí a gente fez o nosso primeiro ensaio no paciente. Então, se você ainda não lembra do rosto do paciente, a gente vai já ver direitinho e você vai ver quanta diferença. Então, mas avaliando só inicialmente como a nossa paciente está, a gente nota um pouquinho de assimetria entre os dois lábios dela, o direito e o esquerdo, na boca fechada. Quando ela começa a fazer o repouso, está ainda um pouquinho maior do que deveria, mas olha como o dente superior já mostra uma quantidade melhor de dente, e olha como o dente inferior ainda não aparece. E vocês viram que foi aumentado bem. Eu não vou falar ainda qual foram os tamanhos desse dente, eu vou falar só no final. Porque é meio impactante, é fora da curva, então vamos deixar isso mais para o final. Você vê durante os sorrisos como já fica muito mais harmônico, e uma das queixas dela, que era parecer ter dente quando sorria, está resolvido, olha lá, ó. O dente inferior, ela aparece já aquela sorriso, mas ainda não está o suficiente bom, porque quando ela está em repouso ele não aparece ainda. Olha o superior como melhora, olha como melhorou o sorriso dela. E se você não lembra, vamos comparar. Olha ela com o ensaio na parte de cima e o antes na parte de baixo. Olha a diferença que a gente conseguiu nessa paciente, tá? Claro, tá? Eu não preciso roubar nada, tá? Então, o cabelo dá um efeito diferente, não sei o que, na paciente. A diferença entre a primeira foto e a segunda foto é entre 7 e 10 dias, tá? Não é um intervalo maior do que isso. E mais você consegue olhar e perceber muito claramente a evolução no sorriso do paciente. Olha como, utilizando, e a gente usou o volume do dente 13, olha como ficou muito mais harmônico, olha como deu um suporte muito mais adequado ao lábio da paciente, tanto quando ela está séria, em repouso e sorrindo. Olha como o lábio inferior, mesmo ainda tendo um pouco de deficiência de comprimento, que a gente já consegue avaliar ali naquela segunda foto, mas a gente nota como melhorou muito durante o sorriso. Então a gente está no caminho certo. Mas é uma coisa que eu sempre, e a Milene, a gente sempre fala, que é o quê? O primeiro ensaio, ele sempre vai ser melhor do que o original. Quer dizer, às vezes pode até acontecer que não. Mas geralmente ele é sempre melhor que o original. Mas não significa que não possa ser melhor ainda. Então você deve avaliar e você deve, se necessário, e eu posso te garantir que muitas vezes que você pode melhorar ainda mais o seu caso, tá? E quando você vai avaliar o mockup, você não avalia na boca do paciente perguntando só se o paciente gostou.
Na verdade, eu acredito que essa primeira prova, independente de questão de venda, tá? Mas eu acredito que essa primeira prova, ela não é para o paciente, ela é para você, dentista. Porque você vai fazer uma avaliação das suas mudanças, como se você estivesse fazendo uma avaliação da situação inicial do paciente, com as mesmas fotos, com o mesmo protocolo, fazendo todas as análises, procurando melhorar ainda mais o seu caso. É a única maneira de você conseguir atingir a excelência no teu planejamento, no teu desenho do teu sorriso, tá? Claro, pode ser que com a experiência e tal, esse caminho vai ser encurtado, obviamente. Mas ainda assim, sempre é o ideal você avaliar. Mesmo que você chegue no final da tua avaliação e veja, tá perfeito, mas você tem que avaliar, tá? Então aqui são as fotos só do ensaio, a gente já vê claramente a melhora dessa paciente, a melhora do suporte, né? Comparando o ensaio com a situação antes, agora em fotos mais próximas. Olha o suporte desse lábio, olha o nariz da paciente também como alterou, olha os sulcos em volta do rosto, o lábio, tá tudo muito mais adequado com a necessidade dela. E aí, obviamente, que a exposição dos dentes, o corredor bucal, a distribuição de volume, a paralaxe, né? A simetria, o plano oclusal está muito mais adequado. Tá? E ainda assim o plano oclusal não arrumou tudo. Né? Eu acho que vai mostrar daqui a pouco. Mas, que nem eu falei, na foto de repouso ainda faltava dente. Então o que eu fiz? Com o paciente, com o guia na boca, eu fui lá igual, que não tem foto, me desculpa disso, mas igual eu fiz quando eu avaliei a primeira vez. Eu meio que avaliando o rosto da paciente, eu fui aumentando com resina os dentes dela até eu perceber que estava na posição ideal. Então eu fiz duas suposições de aumento, uma no dente 41 e uma no 42, e fiz a foto para poder ver qual que eu preferia o comprimento, se era do 42 e 41. E eu preferi o comprimento do 41. Então olha que no momento em que ela está com praticamente a mesma abertura de boca, tá? Tem um pouquinho de diferença de sombra, tá com mais sombra até onde aparece mais dente, que deveria ser o contrário, mas tudo bem. Mas olha como ela já mostra mais dente embaixo, só de eu ter aumentado o comprimento e não o volume desses dois incisivos, tá? Desses dois incisivos. Apareceu mais dente do outro lado, algo que não aparecia antes. Está aparecendo dente do lado esquerdo também já. Então está mostrando que o caminho realmente é aumentar mais um pouco, né? Olhando no sorriso, pode ver, se aumentar em relação ao 41, não vai ficar uma exposição tão maior não. Porque olha como que o lábio reposiciona. Olha na foto ali do antes, que é a foto você enxergando a tela, ela vai estar na sua direita, tá? Que é o antes. Olha como você tem uma certa exposição até boa dos dentes inferiores, e olha que o dente não mexido, na foto que eu fiz a simulação do aumento, ele diminui a sua exposição. Ou seja, ele reposiciona o lábio, ele cria o aumento que você faz, imediatamente cria um estímulo à musculatura que muda o seu padrão de contração na hora do sorriso. E esse lábio já reposiciona e já mostra que ele já sobe um pouquinho e começa a desaparecer um pouco do dente que estava menor e ficar numa posição ideal, a nossa sugestão de aumento ali no 41. O 42 acabou sendo um pouquinho exagerado. Tá? Comparando de rosto as duas situações, a melhora já é absurda e por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica às vezes tão satisfeito com o tamanho da melhora do paciente, o paciente vê todas as suas queixas, todos os seus problemas sendo solucionados, que às vezes você bloqueia e procura e não ousa ir além, tá? Você não, e o problema é exatamente esse, é ousar, você não tem que ousar, é a necessidade do teu paciente. É a necessidade do paciente, você tem que procurar melhorar ainda mais. Tem que, pelo menos, analisar para ver se melhora. Mesmo que o teu paciente chegue assim, eu não quero mais mexer, mas analisa, veja. Se você até vê que precisa, se você achar que não vai fazer grande diferença, tudo bem. Mas se não, mostra o teu paciente, eu tenho certeza que ele vai achar que dá para, depois você vê algumas melhoras que possam ser feitas, que ele vai ficar satisfeito com as melhoras, tá? E aqui a gente vê, ó,
que antes ela tinha uma certa inclinação de 1,9, a gente conseguiu melhorar um pouco a inclinação do plano oclusal, a gente diminuiu aí a meio grau, mas ainda tem uma discrepância e o laboratório tem que estar ciente disso para poder consertar. Tá? Então, com isso, o laboratório conseguiu arrumar. Então, olhando aqui de perfil, como melhorou. Aqui eu não tenho a medida, na verdade eu acabei tirando, mas esse queixo acabou indo um pouco para trás, a gente melhorou esse ângulo, tá? Principalmente quando a gente percebe, olha a paciente de boca fechada, tá? E olhando aqui na foto, olha a diferença de comprimento, as diferenças que isso vão fazer no paciente. Lembra que eu falei, tudo que você coloca na boca do seu paciente de dente gera um estímulo para a musculatura. Isso é a primeira regra que você tem que pensar, é o primeiro fato. Olha lá como a base do nariz está as linhas brancas estão definindo, né? A base do nariz está na posição. E olha como antes, aonde estava o selamento do lábio, e note como a posição aumentou a altura ali do filtro e essa posição do selamento do lábio acabou ficando mais para baixo, tá? Ou seja, você teve um aumento ali daquela região da mandíbula, da maxila, algo que é fixo, né? Ao mandíbula aumentar, tudo bem, né? Que nem você nota ali, ó, a linha tá rente ao queixo na situação inicial e mais para baixo na situação final. Não, aí é normal, tudo bem. Mas nota que isso também faz na parte superior. Olha como muda a posição do lábio. Por quê? Porque quando você bota os dentes no lugar certo, além de você, esse estimulação esse estímulo que você traz do lábio, se você for correto na cênica e tudo, você ainda ajuda a musculatura a relaxar. Você vai recuperar o tônus da boca do paciente, o tônus muscular dessas musculaturas em volta do rosto do paciente. E aí que está o grande negócio. Aí que você vai melhorando muito a situação do paciente. Olha em volta da boca lateral como você vê uma linha de expressão muito mais forte na paciente inicialmente do que agora. Olha como tudo fica muito mais suave, mais delicado, tá? Fica menos marcado. As melhoras, elas são visíveis, tá? Olha o apoio, o suporte do lábio. Olha como o lábio, olha o comportamento do lábio inferior antes e olha o comportamento do lábio inferior agora. Olha a diferença, tá? Olha como o lábio caía para dentro da boca, olha agora como ele se posiciona. Olha como o próprio dente, olha como o dente está ali, ó, fazendo uma barreira para poder segurar esse lábio em posição. Ele cria um platô, ele fica reto, ele joga volume para fora. E o outro ele vem para dentro da boca, tá? Olhando de frente, olhando igual a outra, olha a diferença ali, ó, no sorriso. Eu nem me atrevi a colocar ali no queixo a linha, porque o paciente pode abrir mais ou fechar mais a boca, mas olha a diferença da borda incisal dela, tá? Então é isso que é bacana, isso é legal. Então eu fiz algumas sugestões de melhora no paciente, principalmente ali na parte inferior, melhorando o plano oclusal, mas principalmente acertando essa parte inferior do paciente. Então a gente fez um novo guia, tá? E nesse novo guia, olha, um novo encerramento, nesse encerramento com um novo guia a gente fez um novo ensaio, um novo mock-up na nossa paciente e olha agora como ela tem dente inferior. Olha no repouso, olha no sorriso, olha como agora está muito mais harmônico. Se eu tivesse ficado satisfeito na primeira vez, eu ia errar muito. Olha como agora está muito mais gostoso de enxergar. Olha como a simetria do lábio ficou melhor agora, da boca fechada, do que estava antes. Olha a melhora na hora que o paciente sorri. Olha o lábio, como ele está feliz, como ele está satisfeito, como a musculatura está se sentindo suportada. Tá? Agora compara com a foto de baixo, como a gente já está melhor. Ele estava bom, mas ele está melhor. Desconsidera a cor dos dentes do mocap, por favor, tá? Na verdade, eu fiz um jogo ali, eu tive que fazer, ela queria ver questão de diferença de cores. E daí eu acabei colocando um B1 embaixo e um A1 em cima, apesar de não ter nada a ver com a resina que ela vai colocar, mas só para ela ter uma noção da diferença de cor para na hora que a gente fosse fazer a resina dela, na hora da reabilitação. Então,
Perceba bem direitinho essa diferença. Olha que legal. Tá? Então, olhando a harmonia agora da face dela, com um sorriso, nesse novo comprimento, nessa nova posição. O suporte do lábio, como fica muito mais agradável. E a comparação, olha o antes e agora. Só que ainda aqui eu precisei de uma mudança, porque ele acabou fazendo os incisivos inferiores, olha como ficou um pouquinho arqueado. Aí eu tive que falar para o laboratório, ó, tinha quebrado o enceramento. Se não tivesse quebrado o enceramento, eu ia ajustar isso na boca. Porque como a reabilitação é feita em resina, eu só chego lá e faço o ajuste. Mas como tinha quebrado durante o enceramento 2 dentes, eu mandei consertar, eu mandei para ele e mostrei, ó, tira aqui, ó, considerando o comprimento da distal do 42, tá? Você vem diminuindo um pouquinho a altura do central, porque aqui estava com meio milímetro a mais do que deveria. E daí a gente vai ficar na posição ideal, tá? E daí aí tá a comparação, ó, do primeiro mocap com o segundo mocap. Olha, no repouso, tá? Então é uma melhora sem precedente, né? E, opa, aqui mudou a foto, ó, tá vendo? Aqui não é o mocap, aqui é a situação inicial. Então, vendo as 3 situações, né, evolução, então você pode ver até, ó, e é isso que é legal. Olha na abertura dela, claro que tem uma questão de, uma questão de quanto que ela abre a boca, mas olha a resposta muscular diferente dela que ela tem em cada situação. Olha o contorno que o lábio superior faz, primeiro, em cada abertura. Olha como ele abre muito na situação inicial. No mocap do meio, o lado direito, ele acaba ficando um pouquinho mais deficiente, e daí você tem uma simetria. E no segundo ele ficou igualzinho os dois lados, você tem uma harmonia. Tá? Por quê? Posição dos dentes, posição espacial ideal dos dentes. Acertar o plano oclusal, acertar a posição incisal, é isso que acontece. E olha o volume do lábio inferior, como a gente melhorou. Olha o suporte desse lábio inferior. Tá? Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Olhando o perfil, olha a melhora do perfil do paciente. Olha como aquele queixo pronunciado melhorou demais, demais para o nosso segundo mocap. Olha como o nariz também já não parece tão proeminente, tá? Olha como melhorou. Olha a base ali do filtro, como também acaba ficando muito mais gostosa de ver, faz um biquinho no lábio, porque a gente deu volume nesse lábio. Então existe aquela cirurgia que a gente levanta o lábio, né? Às vezes, se você você pode ver muito isso em prótese total. Se você dá uma giradinha no dente, dá um voluminho no dente, esse lábio ele faz um biquinho já, tá? Ele faz um biquinho. A gente tem que ver que muita coisa que a gente vê em deficiência em lábio, musculatura, é posição de dente. A gente tem que sempre bater nessa tecla. Beleza? Olha a comparação do antes e depois também. Olha a comparação dos 2 mocaps. E aí as 3 situações no sorriso. Tá? Então é uma sequência de evolução. Tá? É muito difícil você chegar da primeira para a terceira vez, para aquela segunda situação ali, de exame, numa vez só. Então pode ser que nem no meu caso, eu melhorei uma só, tive uma etapa entre elas para poder chegar na minha situação ideal, mas às vezes eu posso ter 2, 3, 4. Cara, se você tiver que provar, pode ser cansativo, não sei o quê, mas se você conversar com o teu paciente, se você mostrar para ele as diferenças que a gente está fazendo, ele vai ver que isso é para o resultado dele. Ele vai gostar, ele vai aceitar. E ele vai ver cada vez mais mudança. Por isso que é importante, não é importante, é fundamental o trabalho com fotografia. Fotografia odontológica, aí eu vou ser meio babaca. Fotografia odontológica não é foto de QI. Fotografia odontológica não é foto jogando água na cara do paciente para poder mostrar o efeito da água batendo no dente. Tá? Fotografia odontológica é uma fotografia técnica, uma fotografia que serve para análise, no caso do paciente, que serve para documentação, são fotos padronizadas, com qualidade, com recurso, mas tem que ter a foto. A foto que mostra para você, que te ajuda a guiar no seu tratamento. E se a gente focasse na fotografia odontológica dessa maneira,
Muita gente que compra a máquina, aprende a tirar foto do kiwi, não deixaria de fazer foto um mês depois. Por quê? Porque ele ia ver um propósito real na sua fotografia. E não a maneira de fazer uma propaganda de frutas e vegetais. Beleza? Então aí, ó, olha o que a gente fez com a DVO dessa paciente. A paciente que não tinha um desgaste no dente, não tinha uma perda de ponta de cúspide, não tinha um desgaste em canino, não tinha nada, nada. Vocês viram na foto. Se vocês não lembram, retorna o vídeo e veja lá a foto oclusal de volta e as fotos intraorais. Ela tinha 16 milímetros na sua DVO, contando cervical do dente 11 até a cervical do dente 41. Depois do meu primeiro ensaio, o aumento de DVO foi de 3 milímetros, contando na mesma posição, cervical do dente 11 a cervical do dente 41. Aumentei 3 milímetros. Depois eu aumentei mais 2 milímetros nos dentes inferiores para poder fazer ele aparecer da maneira correta e dar o apoio melhor ao lábio inferior. E olha como ele tem um volume muito mais agradável agora do que antes. E com esses 2 milímetros, no final eu aumentei 5 milímetros. 5 milímetros a DVO dessa paciente. Tá? Ou seja, eu recuperei aquilo que ela precisava. Porque olha como ela antes e olha como ela está agora. Qual você acha que é a DVO correta para ela? Aqueles 16 milímetros inicial ou esses 21 com esses 5 a mais agora? Ou seja, eu recuperei aquilo que ela não teve por ter uma deficiência esquelética no seu desenvolvimento. O incisivo inferior, e se esses números não te dão muita clareza do que é, daqui a pouco vocês vão ver a foto intraoral final, vocês vão ver. Nosso incisivo inferior, que não tinha nenhum desgaste, tinha 9 milímetros de comprimento. No primeira prova ele foi para 12, por quê? Porque eu não precisei, eu fiz esse aumento de DVO na região anterior, só aumentando incisal dos inferiores, porque eu não precisei aumentar a palatina, porque a palatina não tinha nenhum desgaste. E o incisal e o dente inferior necessitava de um aumento para poder ter a exposição correta. Então eu aumentei 3 milímetros direto na incisal dos inferiores. E depois eu precisei aumentar mais 2, ou seja, eu aumentei 5 milímetros, de 9 foi para 14 milímetros do dente inferior. Ele virou um dente maior do que uma média de um dente superior, que vai ali de 10 a 12 milímetros. Sabe qual que é o mais bacana? Então, assim, essa é uma reabilitação que a gente está fazendo em resina. Tá? É uma paciente que a vida inteira sonhou em melhorar os seus dentes, que ela queria fazer o tratamento dela, mas ela tinha receio, então o tratamento em resina, ele acaba sendo muito mais adequado que o tratamento em cerâmica. Por quê? Porque ela consegue ter todo o tratamento, toda a evolução do tratamento que ela quer, né? Ela consegue ter o resultado estético que ela sente necessidade, mas sem precisar desgastar nada do dente dela. Só fazendo o acréscimo da resina. Tá? Só fazendo o acréscimo da resina. E então, e chega nessa situação, o que a gente termina? A gente começou com uma DVO que a gente terminou no incisivo, a gente aumentou 5 milímetros. Mas sabe quanto isso aumentou lá no molar? 2,7. Eu aumentei 2,7 a DVO lá no molar. Sabe o que significa? Isso significa que no momento em que essa paciente estiver confortável, estiver adaptada e quiser levar essa reabilitação que foi realizada em resina para uma reabilitação cerâmica, eu não vou ter necessidade de desgastar o dente dela, posterior em oclusal, para poder reabilitar ela. Por quê? Porque para fazer um onley ou um tabletop em um molar, eu posso fazer uma cerâmica de silicato de lítio, um MX-Press, um MX-CAD, monolítico, tá? Ou seja, ele é uma peça única, sem nenhum tipo de estratificação, só com maquiagem, para dar a naturalidade da peça.
e eu posso fazer ela, e se eu tenho 2.7, se eu distribuir igual se foi distribuído esse espaço igualmente entre superior e inferior, eu tenho um pouco mais do que 1.3 milímetros para poder fazer a espessura dessa peça. Isso é muito mais do que eu preciso, porque um tabletop cimentado sobre o esmalte, ele pode ter 0,8 milímetros de espessura. Então eu tenho uma situação extremamente favorável para poder reabilitar essa paciente cerâmica. Por quê? Porque eu não tive medo para recuperar a DVO de uma paciente que parecia que não precisava. Tá? Pacientes com dentes desgastados, todo mundo vê que precisa tratar. Agora esses, tá naquele nicho lá escondido no iceberg, que ninguém percebe. E é esse aí e é para esse paciente que você faz a diferença. É isso que você tem que pensar. Tá? Então a nossa técnica de reabilitação é com resina composta. Do que adianta tudo isso aqui que eu fiz, toda essa transformação, todas essas mudanças, eu fazer isso, se na hora de chegar e fazer na boca, eu não conseguir transferir isso para a boca exatamente igual a gente realizou no enceramento? Não teria sentido nenhum. Não tem qualquer sentido. Ah, não, mas cara, eu sou muito bom de chegar e fazer aquela matriz palatina, eu faço aquela concha palatina linda e depois eu venho estratificando a resina na mão. Cara, pera lá, quanto tempo você vai demorar para fazer uma boca inteira? 24 elementos. 24 elementos na mão, tendo que aumentar a oclusal, aumentar a vestibular, dar anatomia, Quanto tempo você vai demorar? Então a matriz transparente, ela é uma técnica, não, além de quanto tempo você vai demorar, você tem certeza que você vai dar que você tem a capacidade de dar exatamente a mesma anatomia, exatamente o mesmo volume que você conseguiu, que você tinha no teu ensinamento, você vai conseguir fazer na mão? Então a nossa matriz é ela que vai fazer diferença. Por quê? Porque com uma matriz transparente, a gente vai ser capaz de copiar exatamente o nosso ensinamento, tá? E conseguir levar para a boca, com resina composta, exatamente aquilo que a gente planejou. Igual a bisacrílica foi feita ali, mas daí era com uma matriz de Zeta Labor ou de silicone de adição, que seja, mas a luz não passa, você não consegue polimerizar. Aqui tem que ser uma matriz transparente, para você poder carregar ela com resina composta e polimerizar e ela ficar com qualidade. Aqui essa matriz está sobre o modelo inicial para você ver a diferença ali, ver o aumento que a gente está realizando. Tá? Aqui o detalhe da nossa matriz, e é muito importante isso, essa distância entre o contato do dente, ela tem que ser o menor possível. Então você vê ali, ó, que a cada dente você tem ali um biquinho que faz a meia ali, ó, e fica um espaço do contato. Quanto menor for essa distância entre os dois biquinhos, melhor. Por quê? Menor a quantidade de excesso que você vai ter para poder remover, para poder fazer a adequação. Tá? Aqui está a nossa matriz no dente posterior, ela já recortada. Por que recortada? Porque aqui a gente vai fazer no posterior com dente isolado absoluto. Então na frente a gente faz sem isolamento, com isolamento relativo, e no posterior a gente faz com isolamento absoluto. Por quê? Porque é difícil a gente conseguir isolar a língua, lábio, saliva, não é? E daí a gente consegue. Para isso tem alguns segredos, né? A gente faz o ensinamento um pouco mais curto, a gente não faz também ali o último dente, né? Então tem todo ali uns detalhes, mas a gente está já tudo planejado direitinho para poder fazer dessa forma, né? Antes, e agora assim, ó, eu vou fazer a matriz, então vamos lá, vamos embora. Não, cara, espera lá. Assim como quando você vai fazer preparo para faceta, você faz guia vestibular e guia palatino para você poder mensurar o desgaste que você está fazendo, quando você vai fazer essa resina indireta, essa resina injetada, pressionada, usar a técnica da matriz transparente, ou seja, o TRI, quando você vai fazer esse TRI, você precisa fazer esses guias. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir ver exatamente o quanto de resina eu tenho que colocar na minha matriz. Eu vou ter uma ideia de quanto aumento eu estou fazendo. Por que isso?
Porque se eu não tiver essa noção, eu posso acabar fazendo um aumento deficiente dessa resina, não colocando resina o suficiente e acabar causando bolhas. Então eu tenho que prestar atenção nisso, ok? Então eu avalio na questão vestibular, na questão oclusal, aqui a gente vê, olha ali, ó, aqui mostra bem direitinho por que eu tenho que desgastar o canino, tá vendo? Ó? Ele está batendo na distal do canino, isso é uma outra coisa importante, por que a gente tem que fazer o guia. Ele bate, ó, na distal do canino, e por ele bater na distal do canino eu não consigo assentar direito a minha guia, então eu tenho que ajustar esse canino antes. Olha a resina do lateral, eu estou diminuindo a largura desse lateral, eu preciso remover essas resinas. O canino vai entrar um pouco na região do lateral para poder aumentar a largura do lateral. E depois o pré-molar deve aumentar um pouquinho ali do canino. Então, assim, são pequenos desgastes, mas que nesse caso, como é tudo contido ao esmalte, não precisou gerar nenhum tipo de anestesia, não houve desconforto do paciente, mas você tem que observar para ver se é necessário você fazer para poder encaixar esse guia com mais exatidão na boca da tua paciente e conseguir realmente o resultado correto, beleza? Aqui está o inferior também, olha o aumento na região inferior, tá? Que a gente está propondo, tá? Então a gente vê bem direitinho, isso aqui faz a gente enxergar aquilo que a gente precisa, e essa quantidade de aumento que a gente faz no incisivo inferior, é muito difícil você fazer isso direto na boca. O que a gente aconselha quando tem um aumento muito grande da incisal é o quê? É fazer primeiro realmente daí a concha palatina, faz a parte palatina primeiro e depois vem e faz a parte vestibular com a matriz, tá? Aí você vai garantir o quê? Que como tem uma altura muito grande, você não vai nem deixar muito... Se você botar só a resina, uma resina de esmalte, você corre o risco também de deixar meio translúcido, do dente ter uma discrepância de cor muito grande nas duas partes, isso não seria bom. Então, se você faz essa matriz palatina, você já deixa ela mais opaca, para poder ter um resultado mais harmônico desse dente. Também vai diminuir a chance de ter bolha. E o terceiro benefício de fazer isso é o contrário de você acabar tendo uma região muito translúcida, que é o que tem uma região muito opaca. Então você também tem um exagero de material opaco ali que vai acabar ficando meio estranho. Então você vai conseguir fazer você pode fazer uma estratificação até dessa maneira, né? Eu tenho um caso de dente feito na técnica, dessa técnica, mas que foi completamente estratificado o dente e depois feito só a última camada usando a matriz. Então muita coisa é possível, a gente pode conversar isso também. Embaixo a gente faz a mesma avaliação, a gente vai vendo aí, ó, quantidade de volume que a gente está aumentando, beleza? E aí a gente já vê o resultado final, tá? E esse resultado final é para poder impressionar, tá? Olha o tamanho desses dentes inferiores. Olha o comprimento dos incisivos, olha como ele ficou. Olha o nosso ensaio, como era, e olha como ficaram os nossos dentes, tá? Então a gente tem, esquece um pouquinho os dentes inferiores, olha o dente superior ali, ó, com uma leve translucidez incisal, a gente fez isso propositalmente. Os incisivos laterais agora não estão mais com aquela impressão de serem muito largos, estão harmônicos. Os caninos não estão mais com aquela questão de que ele parecendo estar com volume excessivo. A gente tem o nosso corredor bucal direitinho. Ali no inferior faltou eu tirar aqui antes da foto, eu acabei tirando depois um pouco de volume ali que acabou ficando discrepante ali na região média ali para cervical ali daqueles molares ali do lado esquerdo, do 35, 34, 35, 36. Mas olha agora com detalhe os nossos incisivos inferiores e canino, que foram reconstruídos baseados no enceramento para poder devolver guia guia excursivo por lateralidade, protusão, e também conseguir dar o apoio necessário para o lábio e conseguir devolver e conseguir atender a queixa do nosso paciente, que é o quê? Ela ter dente quando ela sorri, ter dente quando ela fala. Parece excessivo quando você olha assim, mas e quando você olha aqui, ó, no sorriso? Olha como fica harmônico, que é o que a gente tinha ali no nosso ensaio, tá? Então, olha a qualidade final da nossa resina. É resina composta, não é cerâmica, né? Obviamente. Você consegue ter um resultado lindo,
onde você consegue devolver tudo aquilo que o teu paciente quer e tudo de uma maneira simples, sem anestesia, sem desgastes excessivos, da maneira mais, ou melhor, da maneira menos invasiva que se pode ter. Altamente reversível e possibilitando pacientes ter conforto e conseguir o sorriso que ela tanto desejava, as mudanças que ela tanto desejava. Olha a mudança dos lábios superiores e inferiores, olha a mudança da comissura, olha a mudança do suporte dessa musculatura orofacial da paciente. Olha a diferença no repouso. Tá? E a gente vai avaliando o sorriso. E olha lá, que eu tirei um pouco da distal dos caninos, né? Eu não mexi no volume do canino. Eu aumentei os outros de acordo com o volume do canino. E olha a melhora que a gente teve. Olha como a gente está acompanhando muito melhor a nossa curvatura do nosso lábio do que a gente tinha antes. Olha a harmonia com o lábio. Olha o suporte ao lábio. Olha a melhora na expressão do paciente durante o sorriso. Tá? E esse tratamento foi executado em um dia. 4 horas de manhã, das 8 às 2, ao meio-dia, quer dizer, durante a manhã. E depois, das 14 às 18. 8 horas de trabalho, um dia, a paciente estava reabilitada. Depois de uma outra consulta, foi feito alguns ajustes, depois, né, retocado algum ajuste necessário, mas a paciente estava reabilitada em um dia. Olha a relação da face vestibular do incisivo com o lábio. Olha o suporte do lábio superior, o suporte do lábio inferior, olha o dente inferior aparecendo quando ela sorri. Olha que apesar daquele comprimento que você enxergou lá, olha quando o overbite não é tão agressivo, quando você olha aqui, o dente já parece muito comprido. E você fala, nossa, mas dente comprido desse jeito, não pode, não sei o que e tal. Você tem que lembrar que a paciente tem uma deficiência óssea. Não é que o dente é comprido, é que falta osso. Deveria ter mais osso aí, tá? Você deveria aumentar esse nível gengival, jogar aí uns 5 milímetros para cima. Aí você ia ter uma coroa do tamanho normal. Por quê? Porque o dente está na posição errada antes. E agora o dente está na posição certa. O problema era esse, a posição do dente. E essa posição do dente estava errada por quê? Eu vou repetir, porque repetindo a gente grava. E repetindo a gente aprende a observar isso depois. É deficiente por causa o paciente tinha deficiências ósseas, por isso que o dente não estava na posição ideal. E não ia ter como corrigir isso numa cirurgia ortognática. Ela ia poder conseguir melhorar a questão do avanço, né, que ela tinha ali na mandíbula, melhorar um pouco de avanço também na maxila que ela precisava, mas ela não ia conseguir fazer essa melhora aumentando, porque ela não tinha base óssea inferior, não tinha como. E que nem eu falei, quando a nossa bucomaxila viu o resultado, ela falou, a única coisa que eu faria agora, né, também é fácil falar isso, que agora está tudo terminado também, não vai mexer em tudo, né? Mas ela falou, para poder melhorar a harmonia é só fazer uma mentoplastia, né? O resto a gente conseguiu devolver. Significa que a gente consegue resolver todos os casos de ortognática, que poderiam ir para ortognática fazer assim? É óbvio que não. É um absurdo se eu quisesse pretender isso. É claro que não. O caso dessa paciente conseguiu ser resolvido assim. E vocês têm que perceber que alguns outros casos também podem. E a gente vai conseguir ter um lindo resultado, perfeito resultado, e até às vezes possibilitar, se ela ainda, né, se ela quiser ir para frente fazer um tratamento cirúrgico, ele vai ser agora muito menos invasivo e vai ser muito, com uma recuperação muito mais
muito mais sutil, né, a recuperação muito mais fácil do que dizia a situação inicial, tá? Então a gente consegue ganhar muitas coisas. Então essa até, tipo, o barato dela, o legal dela, é a quantidade de situações em que a gente consegue colocar ela. Seja ela já como o nosso tratamento definitivo, porque essa paciente não tem prazo para poder tirar essa resina da boca. Essa resina foi feita de forma individual, onde ela consegue passar fio dental em todos os dentes. Se tiver que prender carne, é claro que não, mas se tiver que entrar 1 quilo de carne no meio de cada dente, vai entrar e ela vai conseguir passar o fio dental. Igual um dente natural, porque o dente foi feito individual. Claro que não vai acontecer isso porque foi feito todos os contatos direitinho, tá? Mas ela vai poder ter uma vivência normal com esses dentes. Ela consegue, como ela tem uma situação funcional estável. Ela, no caso dela, nunca teve bruxismo e tal, então eu não vou nem comentar pacientes parafuncionais nesse momento. Mas como ela não é uma paciente parafuncional e ela não se tornou bem depois, se eu tivesse feito algo muito errado, ela poderia até desenvolver uma parafunção, mas o que você acontece? Você tem uma situação muscular ideal para você, para não ter uma musculatura trabalhando em hiperfunção que vai acabar forçando demais esses dentes mais do que ele deveria. Outra coisa, eu tenho uma oclusão correta, igual vocês vão ver, eu tenho o guia direito, eu tenho guia, excursão para a direita, eu tenho excursão para a esquerda durante esses movimentos excursivos, eu não tenho interferência em lado de trabalho, eu não tenho interferência do lado de balanceio, eu tenho a nossa protusiva sem interferência em caninos e premolares, sem interferência nos dentes posteriores, eu tenho tudo isso, ou seja, eu tenho a tal da oclusão mutuamente protegida. Tá? Se a minha oclusão ela é correta, ela já vai proteger os dentes. Ela já vai proteger de um desgaste. Eu não preciso enfiar uma placa na boca dessa paciente protetora. Eu não preciso proteger o meu trabalho. O meu trabalho, ele se protege pela própria esquema oclusal que eu desenvolvo na hora de fazer o meu planejamento. Aí que está o segredo, aí que está a diferença. E que nem eu falei antes, essa técnica ela é utilizada em diversas situações. Pacientes jovens que não têm idade suficiente para poder fazer um trabalho em cerâmico. Pacientes idosos também, que um tratamento cerâmico poderia ser muito demorado e muito demorado e já não é o perfil do paciente. Situações onde você precisa fazer adequações do dente para próteses removíveis, em pacientes que não querem fazer implante. Você tem também casos de paciente que o paciente ele quer fazer um tratamento reabilitador, mas ele não quer, ele tem insegurança de fazer um tratamento com cerâmica, ou ele gostaria de uma opção que fosse menos invasivo que a cerâmica e tivesse qualidade. Casos onde você tem paciente que fica pouco tempo na sua cidade, ou que trabalha fora, ou que vem para cá esporadicamente, ou que vem para a sua cidade esporadicamente, e você precisa ter uma solução mais rápida e efetiva. Então, tem diversas situações, que a gente pode conversar isso mais para frente, que a gente consegue utilizar essa técnica de uma maneira perfeita. Ela é uma técnica que não tem, sério, não tem limite. A gente usa para diversas situações, as mais imagináveis possíveis, tá? E a gente consegue resultados fabulosos, né? Extremamente funcionais e estéticos, tá? Claro, toda a técnica ela é profissional dependente, mas existem técnicas que a gente consegue compensar isso de uma maneira. E, por exemplo, anatomia, textura, não sei o que e tal, isso vem da matriz, você não precisa ficar fazendo isso depois. Isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito tranquila. A gente tem os guias, pela foto não dá pra ver, mas não tem nenhum tipo de toque ali nas lateralidades dos dentes anteriores. Tem um afastamento bacana dos dentes posteriores. Né? A gente tem a desoclusão. Olha ali, ó, o canino e o lateral está no limite, mas não chega a se tocar. O toque está harmônico na mesma intensidade entre 11, 21, 41 e 31, respectivamente. Tá tudo dentro daquilo que precisa. E aí está a beleza do resultado. Porque foram utilizados uma resina Flow, tá?
e uma resina composta, convencional. A resina composta, no caso, ela foi a Z350. Foi feito com Z350 Flow e Z350 convencional. Esse caso, tá? Você pode ver que foi feita uma certa estratificação ali no tecido sisal, só para poder fazer uma graça, na verdade, como era um curso demonstrativo, para mostrar as possibilidades do paciente. Se você quisesse meter só uma cor de esmalte, tudo poderia. Se você quisesse fazer uma estratificação com mamelo, opalescente, não sei o que, você pode fazer. A técnica permite tudo isso, de acordo com a tua vontade e necessidade. Tá? A harmonia que a gente tem, ó, com o lábio na foto com detalhe. A gente vê perfeitamente aqui, ó, a qualidade da reprodução anatômica do dente, a textura que foi puxada, a integração com a gengiva, tá? Então tudo isso é muito fácil de ser conseguido com essa técnica. A técnica permite isso. A técnica, ela é de fácil reprodução, ela é trabalhosa, ela tem o seu trabalho, igual todas as técnicas têm, mas ela é para todos. Ela é para todos, tanto pacientes como dentistas. Você consegue ter resultados lindos, perfeitos, mesmo não sendo aquele resineiro, cara que sabe esculpir tudo. Por quê? Porque isso já vem do ensinamento, você só copia, né? Ctrl+C, Ctrl+V, vamos dizer assim. Claro, tem muito mais na técnica do que simplesmente isso, óbvio. Mas você consegue um resultado bacana. Se você aprende a planejar, se você sabe planejar, se você acerta o planejamento do teu paciente, esse momento para você, você faz com os dois pés nas costas. Você vai simplesmente, tipo assim, se você acertou tudo, é como alguém tivesse só levantado a bola para você, você só vai cortar. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu estou gostando cada vez mais de poder entrar aqui e falar com vocês nesses vídeos, dividir um pouco do que a gente faz no nosso consultório, do que a gente faz, do que a gente ensina nos nossos cursos. E se alguém tiver alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente converse, ou se você tiver uma dúvida sobre aquilo que eu falei, se você gostou, dá um toque também para poder a gente continuar produzindo esses vídeos aí para você, com toda essa satisfação e cada vez, se for possível, com mais qualidade no conteúdo, mais qualidade na filmagem e até com a barba feita a próxima vez, quem sabe. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima.